tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça neste ambiente e que envolva todos nós, encarnados, desencarnados, e que nos auxilie. Para dar início, nós vamos ler uma mensagem. É uma mensagem de um espírito bondoso que foi transmitida aqui na casa, numa das nossas reuniões mediúnicas. Caríssimos irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quando o Mestre Jesus, o Messias enviado por Deus, aqui esteve, andando por esta terra, pregando o Evangelho do Rei, um dos seus primeiros ensinamentos foi nos dizer do Criador, chamá-lo de Pai. Ah, amados, Pai é o educador de nossas almas, de nossos espíritos. Pai é aquele que conhece a criatura e a ama. Benditos são todos aqueles que, ao se depararem com os erros do passado, com as mazelas de ontem, podem não se revoltar, mas sim agradecer a dádiva da providência, cuja misericórdia nos conclama a recomeçarmos os erros para que a reparação. Ah, meus amados, para que medo? Por que medo? Confiamos no Cristo, que nos apresenta ao Pai, que nos diz que somos sua imagem e semelhança, todos irmãos em Deus, todos com a marca divina da perfectibilidade, que nos levará à felicidade. Por isso, irmãos, tenham coragem de enfrentar cada uma das vossas inferioridades, lutar, vencer, buscando os cimos esplendorosos do futuro que aguarda cada um de vós, e que o Pai, o próprio amor, nos envolve em proteção, em luz, em paz. Quando fala a marca da perfectibilidade, nós temos a certeza de que somos imperfeitos hoje, mas que chegaremos à perfeição, porque temos essa marca do Pai, da perfeição, do amor absoluto. Isso é muito gratificante, né? Pensar e compreender isso, né? E buscar essa perfeição pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. E que o Pai nos abençoe. Agora vamos, todos envolvidos nestas vibrações de amor, agradecendo a espiritualidade benfeitora que aqui se faz presente, nos auxiliando, nos amparando, agradecendo ao Mestre Jesus pelos teus ensinamentos e ao Pai por todo o amor, por toda a bondade e misericórdia, e que nós possamos, compreendendo, estudando os ensinamentos do Cristo, as leis de Deus, compreender a grandeza desse amor e os mundos felizes que nos esperam. Assim, Mestre amado, nós te rogamos, fique conosco, hoje e sempre, em todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Dando sequência ao nosso estudo, hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com o Denner e o estudo do Evangelho com a Ana Cristina. Denner. Boa tarde, família Semeador. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Daremos então continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos,
capítulo 10, que trata das ocupações e as missões dos espíritos. Nós retornaremos à questão 566 e na sequência nós iremos para 566A. Então, a questão 566 diz o seguinte: um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção, ou seja, de sua preferência durante a vida. Que vida é essa, né, meus irmãos? A vida corpórea, né? Então, ou seja, o questionamento em relação a essa pergunta, né, se aquele irmão que aqui encarnado, né, teve uma habilidade qualquer em relação a alguma arte, né, se após desencarnar, se ele continua tendo o interesse e a preferência por esta mesma arte. E aí o que nos respondem a espiritualidade? Tudo se confunde num objetivo geral. Depois nós vamos entender, né, que confusão é essa do objetivo geral. Se for bom, se interessará por eles o quê, né? Por essas habilidades, os espíritos se interessariam por elas, na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas a Deus. Então, ou seja, se ele achar que é de proveito, né, toda aquela habilidade, toda aquela especialidade que ele teve na Terra, se isso vai proporcionar a ele um trabalho que proporciona essa elevação, sim, ele vai continuar. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes, pode ter praticado outra em outra existência. Então, ou seja, ele pode ter, né, acumulado ali alguma habilidade ou ter conhecido também uma outra habilidade em outra existência, né, uma especialidade. Porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. A gente sabe que o nosso progresso, ele se dá, né, através do desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma dessas especialidades, vamos entender assim, constitua uma especialidade para ele. Então, ou seja, por mais que ele tenha tido essas habilidades, essas especialidades, ele não leva isso em consideração, né? É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Então, ou seja, pode ser que ele não vá se dedicar àquela especialidade ali, porque para ele aquilo não é de tanto proveito assim, né? Notai ainda isto: o que é sublime para vós no mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esse mundo, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que, para eles, não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Então, ou seja, não necessariamente ele vai dar continuidade nesse trabalho, o qual ele era um especialista na Terra, né? Vai passar para a elevação do espírito, quanto aquilo ali realmente agregaria para ele, né, numa situação de progresso. E aí, quando se fala aqui, né, o que é sublime para vós, né, quando a gente busca essa tradução de sublime, né, é no sentido da elevação moral, da elevação espiritual. Então, ou seja, aquilo que é sublime no mundo atrasado não necessariamente, né, é sublime no plano espiritual. E aí, partindo para a questão 566A, que é uma continuidade dessa 566, diz o seguinte: concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, mas
falamos dos espíritos mais vulgares. Espíritos mais vulgares, quem seriam? Aqueles espíritos mais inferiores, né? Que não se elevaram ainda, no sentido de ainda, porque eles elevarão um dia, acima das ideias terrenas. Então, ou seja, concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, aqueles irmãos que nós vimos lá da questão 566. Mas falamos dos espíritos mais vulgares que não se elevaram ainda, acima das ideias terrenas. O que diz então a resposta? Ó, para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Então, ou seja, esses irmãos que ainda não chegaram, né, a uma perfeição, a um progresso na sua plenitude, diríamos assim, eles continuam admirando e continuam trabalhando no plano espiritual essas especialidades que adquiriram na Terra, porque ainda não conseguem se desvincular totalmente dessas especialidades e assim ainda continuam ligados a elas. Por quê? Justamente por essa limitação, como foi colocado aqui na resposta para nós. Então, a questão 567. Os espíritos se imiscuem, ou seja, interferem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos a influência a todo momento e a interferência dos espíritos. Então vamos entender como é que essas interferências, essas questões acontecem, né, diante das nossas ocupações e prazeres. E os nossos irmãos respondem o seguinte: os espíritos vulgares, quem são os espíritos vulgares, né? Os espíritos inferiores, como dissestes, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que faz, segundo a sua natureza. Então, ou seja, nós somos influenciados e esses espíritos vulgares, com certeza, diante a nossa sintonia, diante a nossa ligação, diante as nossas ocupações, se elas não trazem para nós uma elevação moral, com certeza nós seremos influenciados e sofreremos a interferência desses irmãos. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Aí aqui, né, meus irmãos, que entra também a questão da nossa vigilância. Então nós seremos influenciados, sofreremos essas interferências, mas diante do nosso livre-arbítrio isso vai acontecer naturalmente. Porém, diante a nossa vigilância, diante a nossa mudança de comportamento, diante as nossas atitudes voltadas para aquilo que realmente eleva-nos moralmente, com certeza nós não teremos também essas influências. E a resposta continua dizendo o seguinte: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Então, ou seja, essa ocupação dos espíritos, né, essa interferência diante de nós, nós podemos ter a influência de espíritos elevados, como também podemos ter de espíritos inferiores. Então, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa ligação, é essa relação que nós teremos com esses irmãos. E diz o seguinte: os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Então, ou seja, esses espíritos superiores, em sintonia conosco, né, ele vai nos trazer o quê? O auxílio, né, a proteção,
né, a intuição e o amparo diante as coisas realmente que nos trazem o progresso. Porém, os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Então, esses espíritos inferiores, estarão conectados a nós justamente para quê? Para que eles possam sentir os prazeres que sentiam na matéria e que ainda permanece ainda muito conectado a esses prazeres. Então, quanto mais nós abrimos brecha, abrimos sintonia a esses prazeres da matéria, a essas questões de não elevação moral e espiritual, nós receberemos com certeza a influência desses irmãos. Então aqui, meus irmãos, fica, né, mais uma questão evidente, né, diante da sua resposta, dessa interferência, dessa influência do plano espiritual junto a nós. E aí cabe a cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo as nossas intenções, recebermos influências positivas ou influências negativas. E aí fica o convite para nós orarmos, vigiarmos, buscarmos o trabalho no bem, buscarmos a sintonia no amor, na paz, que com certeza a assistência estará junto de nós nessa mesma sintonia. Vamos à próxima pergunta. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Então vamos só lembrar aqui o que caracteriza um estado errante, ou seja, um estado de erraticidade. Então, todo espírito, após a sua desencarnação, ele passa por esse período de erraticidade, um estado de erraticidade. Ou seja, é aquele período onde o espírito aguarda uma próxima encarnação. Então, nesse período de erraticidade, ou na condição de um espírito errante, os nossos irmãos, geralmente, né, não é regra, ele passa ali por um período de perturbação, pós esse desencarne, até entender de fato, né, que ele desencarnou e que ali agora a vida continua no plano espiritual. E durante esse período de erraticidade, após tomar essa consciência desse desencarne, passa ali esse espírito também ocupar-se, né, e ser assistido, inclusive, na condição ali em que for, né, estabelecido para ele. Então a pergunta é a seguinte, ó, os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Então, ou seja, ele pode cumprir uma missão lá nesse período de erraticidade ou somente quando estiver encarnado? E a resposta diz, podem fazê-lo num e no outro estado. Então, ele pode cumprir missões tanto no estado errante como também no estado encarnado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Então, meus irmãos, aqueles que acreditam, né, eu desencarnei e vou descansar, né, não é uma verdade, que com certeza, principalmente se nós tivermos, né, numa situação de uma elevação espiritual já, que possa nos atribuir ali uma missão no plano espiritual, com certeza nós teremos muito trabalho. Nós seremos, né, muito úteis no plano espiritual. Como podemos ser muito úteis aqui também no estado encarnado. Então é por isso que nós buscarmos o conhecimento, nós buscarmos o entendimento, né, em torno das questões da vida encarnada e da vida espiritual, vai nos proporcionar, inclusive, levarmos, né, essa bagagem para que nesse estado de erraticidade a gente tenha, com certeza, uma utilidade e que a gente possa trabalhar em prol, né, de muitos irmãos, sejam encarnados e desencarnados, assistindo muitos daqueles que têm a necessidade do auxílio. Então, só mais uma questão, né, diante do tempo que já está se esgotando. A questão 569. Em que consistem as missões
de que podem ser encarregados os espíritos errantes. Então, os espíritos errantes, aqueles irmãos que estão pós-desencarne no plano espiritual, aguardando uma nova reencarnação. São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Então, um espírito em missão, realmente só resta a ele fazer o bem. Seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos largo, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de certa maneira pessoais, ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesse a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a tarefa. Então, assim, não é difícil, né, meus irmãos, se a gente começar a elencar aqui, quantos irmãos que nós temos, né, como exemplo, que vieram, né, a esse plano material em missão. Então, ou seja, que vieram aqui nos auxiliar com o seu exemplo, com as suas ações no trabalho do bem. Então, se nós elencarmos aqui, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, então, quantos outros irmãos que vieram em missão justamente para demonstrar e colocar em prática o amor em ação, né, que é a caridade, e realmente o quanto esses irmãos fazem a diferença, fazem aquilo que é realmente ensinado pelo Evangelho de Jesus. E é claro que nós temos também esses irmãos atuando no plano espiritual, irmãos que estão à nossa assistência, irmãos desencarnados que estão a todo momento vigilantes em trabalho de todos aqueles necessitados. Então, meus irmãos, encerramos aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritas, dos Livros dos Espíritos. Continuamos na próxima semana a partir da questão 570. E agora eu convido a Ana Cristina Tanus para a continuidade do estudo da tarde no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus conceda paz a cada um de nós, que a espiritualidade benfeitora possa, nesse instante, derramar bênçãos de muito amor, vibrações de muito carinho sobre cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos falar de um assunto que é muito importante, né, que é o argueiro e a trave no olho, que são os itens de 9 e 10. Mas antes, porém, vamos falar, né, o que é, na verdade, esses ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Todos muito importantes e todos sinalizando uma necessidade de mudança muito grande de cada um de nós. Porque nós vamos, né, ter nas várias existências essa embarcação que a gente assume para fazer a travessia nas águas tormentosas da vida. Por que a gente fala das águas tormentosas? Porque muitas vezes é no momento das aflições que nós vamos dar a importância para esses ensinamentos. Não que no momento de amor a gente não dê,
mas é que às vezes os momentos difíceis pelos quais muitos de nós passamos é que sinalizam essa vontade, é que faz com que vamos prestar mais atenção nesses ensinamentos de Jesus. Aflições que são variadas, né? Às vezes a gente vem aqui para superar medos, traumas, a gente vem para trabalhar as inferioridades, e esse talvez seja o objetivo principal das nossas existências, e dar continuidade às conquistas morais, né? Que é justamente essa questão voltada para as qualidades morais do espírito. E nós vamos, então, sempre a cada existência assumindo essa reflexão que devemos fazer sobre essas inferioridades que muito impedem o nosso progresso espiritual. E aí Allan Kardec vai dizer para nós, não só no Evangelho, mas em toda a obra da codificação, por que devemos encarar de frente as chagas do egoísmo e do orgulho, que são as chagas que definitivamente são a fonte de muitos vícios nos quais nós vamos nos perdendo no meio do caminho. E quando Kardec nos traz isso, é justamente para nos mostrar que o caminho hoje, a escolha hoje que devemos fazer, é o contrário de tudo isso, né? A gente arrancar essas ervas daninhas e deixar crescer em nós a humildade, a caridade, a benevolência. Mas como fazer isso, né? Essa é uma pergunta que vamos fazendo cotidianamente. E aí o Kardec nos traz, então, também explicando esses itens de 9 e 10, que está pautado numa mensagem do Evangelho de Mateus, que a gente já vai ler, justamente quais são os braços do orgulho que nós devemos evitar, porque o orgulho é a fonte de muitos vícios. Dele sai, certamente, outros tantos vícios que podem até ser considerados menores, mas que não são menos importantes da gente combater. E um deles, que é o que a gente vai falar hoje essencialmente, é o julgamento. Bom, primeiro pensar, é uma lição difícil, né, meus irmãos, a gente tem que, né, pensar sobre o julgamento, porque acredito que todos nós aqui, em algum momento, a gente julga o outro de forma equivocada. E aí é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar, como que esses irmãos que estão aqui agora, esses irmãos benevolentes, estão nos trabalhando, cada um de nós, com desinteresse, com amor. Eles não estão nos julgando. E aí a gente começa a pensar, então, que lição difícil é essa que o Cristo, às vezes, vem sinalizar com tanta ênfase, porque ele trabalha isso com muita ênfase no texto que nós vamos ler aqui, para vocês perceberem o quão importante é a gente trabalhar em nós essa humildade, essa caridade, para combater o quanto antes esse orgulho que ainda está em cada um de nós. Está, então, em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, Jesus dizendo aos seus apóstolos: porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa passagem que está em Mateus, ela faz parte de uma mensagem maior do Cristo, que seriam as advertências que Jesus vem trazer para nós, que nós devemos muito pensar o tempo todo. E é interessante porque há várias traduções para o Novo Testamento, e muitas vezes nós vamos encontrar em outras a palavra proibição, que não combina com o ensinamento de Jesus. Nós nos pautamos na tradução do Haroldo Dutra, né, que conhece muito bem o grego e também o hebraico, e ele vai trazer a palavra advertência para essa tradução. Olha como é importante. Jesus, né, segundo a doutrina espírita trabalha, ele vem trazer os ensinamentos, compreendendo que nós vamos fazer as escolhas, nós vamos dar seguimento ao nosso progresso espiritual. Então ele não vai proibir, ele vai advertir. E nessas várias advertências encontramos essa, com bastante ênfase. É Jesus nos mostrando de uma forma bem assim, superlativa, como que nós devemos encarar essa questão do orgulho. E falando então dessa fragilidade, então por que às vezes a gente julga, né?
muitas vezes porque nós percebemos a nossa fragilidade. O que é essa fragilidade? A gente não está ainda fortalecido para lidar com os nossos erros e preferimos julgar o erro do outro para disfarçar o nosso. Então, é basicamente isso, inicialmente, que a gente vai tirar dessa mensagem do Cristo. E é exatamente isso que Allan Kardec inicia a sua explanação. Kardec diz assim: é mais fácil ver o mal alheio antes do nosso. O Kardec inicia exatamente dessa forma para mostrar para nós que muitas vezes nós fazemos isso porque nós temos essa dificuldade de lidar com os nossos erros, com os nossos vícios. E aí a gente tem mesmo, às vezes, uma facilidade muito grande em apontar o erro alheio, em avaliar o erro do outro e, pior ainda, em dizer ao outro o que ele deve fazer. E aí a gente vai perceber que é pior ainda, porque considera-se que nós nunca erramos, que o nosso ponto de vista é o melhor. Olha o orgulho aí. O orgulho imbuído em ações simples, que às vezes nós fazemos com os nossos pais, com os nossos amigos, desrespeitando o ponto de vista deles, não vendo a construção individual de cada um. Mesmo que, digamos, que um amigo esteja se perdendo nos caminhos difíceis, não somos nós que temos que dizer o que ele deve fazer, nós temos que alertá-lo, nós temos que dar conselhos, temos que amá-lo em todas as situações. Mas o que a gente prefere fazer? Julgar as ações do outro. E aí o Kardec já fala de início aqui para nós, para julgar-se a si mesmo, é como se a gente se mirasse no espelho. Você, diante do espelho, você vai se ver, mas imagine que aquele reflexo não é o seu, é uma outra pessoa. E aí você vai, diante dessa outra pessoa, fazer a seguinte pergunta: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Essa é uma questão que o Kardec nos coloca. Que pensaria eu fazendo o que eu faço? Porque daí a gente já começa a trabalhar em nós um pouco essa questão da humildade, porque certamente nós vamos encontrar em várias das nossas ações os pequenos vícios, as inferioridades. Então, como é que eu estou tendo essa ideia de dizer que o outro faz coisas muito piores do que eu? E é onde a gente entende a imagem do argueiro e da trave. Se a gente vai no dicionário, o que a gente descobre? Argueiro, partícula minúscula. Argueiro, cisco. Trave, algo muito evidente, algo muito grande. Então, a gente está vendo o cisquinho para não evidenciar o grande erro que, de repente, nós estamos carregando. E, muitas vezes, a gente faz isso por conta da fragilidade. A gente, então, precisa se fortalecer. A gente precisa se fortalecer e começar a refletir sobre essas ações e sobre esses pensamentos todos os dias de nossa existência. E aí o Kardec vai, então, nos apresentar, essa questão da caridade. Aí é uma caridade verdadeira, quando a gente quer ajudar o outro, se a gente está pensando dessa maneira? Bom, a imagem do argueiro e da trave, segundo o dicionário, é o que nós dissemos. Algo muito minúsculo diante de algo muito grande. E também, quando a gente vai buscar a palavra julgamento, a gente não vai achar o julgamento como algo negativo. Nós vamos encontrar lá examinar, discutir, solucionar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do judiciário que precisa julgar todos os casos, eles examinam as provas, discutem, buscam soluções. Mas a gente não está falando desse julgamento, porque esse aí passou por uma reflexão. Agora, o julgamento que é pautado num único ponto de vista, o meu, esse ponto de vista está, às vezes, carregado de crenças limitantes, de crenças extremamente preconceituosas. Não vai ser um julgamento saudável, não vai ser um julgamento que vá auxiliar a mim nem ao outro. É aquela imagem de quando você olha no buraco de uma fechadura. Você não vê a cena total, você está vendo parte da cena e de uma forma muito restrita. Aí você está olhando no buraco da fechadura e está criando uma convicção, uma propriedade que você pode legislar sobre a vida alheia. Olha, meus irmãos, como é pequeno.
nós não conseguimos entender os horizontes que estão por trás daquela restrita imagem, as várias leituras da vida desse outro que nós não compreendemos, as construções que ele já fez até ali, nós não vamos conseguir enxergar a profundidade da vida daquela pessoa. Vamos ler de uma forma muito superficial, de uma forma exterior. E aí nós caímos nisso que o Cristo está nos chamando a atenção. Observai antes, julgai primeiro as suas ações, sede severos para convosco, ou seja, indulgência. Mas muitas vezes a gente prefere olhar para o outro, assinalar o erro do outro e disfarçar o nosso. Nesse sentido, falta o quê a cada um de nós? A falta de respeito. Porque se fosse comigo, eu aceitaria alguém me tratar dessa forma? Falta aquela questão que a gente fala assim, ó, quem muito julga, pouco se conhece. E é uma verdade. Quem julga demais não faz o autoconhecimento. Não sabe das situações que às vezes nós temos de lidar todos os dias com as nossas inferioridades. Preferimos colocar, passar pano para deixar ir adiante, como se diz, aquele julgamento do outro. Kardec vai dizer, isso é um sinônimo de capricho, é um orgulho muito grande, isso é totalmente contrário à verdadeira caridade. Kardec diz, a caridade ela é simples, ela é modesta, a caridade ela não é jamais orgulhosa. Ele ainda diz, caridade orgulhosa total, contrassenso. Como pode uma pessoa que se acha melhor que alguém, não estamos dizendo aqui de autoestima, nem que você tem que buscar as suas conquistas, não é isso. Uma pessoa que acha que tudo dela é melhor, como que ela vai ser uma pessoa abnegada e compreender o bem que o outro está fazendo? Como que essa pessoa vai conseguir ser caridosa de fato? São questões que Allan Kardec nos traz nessa reflexão e que é muito importante de nós pensarmos. Essa mensagem do argueiro e a trave no olho, meus irmãos, nos faz refletir sobre uma das filhas do orgulho, que é muito sério, que o Jesus já nos assinala aqui. Hipocrisia. É a gente não construir algo em nós, se ver vestido de algo que nós não temos ainda, mas mesmo assim acharmos que temos condição de dizer ao outro o que ele tem de fazer. A cobiça, é outra filha do orgulho, essa inveja, esse ciúme que pode sinalizar em nós, em cada um de nós. E nós não permitimos a retirada de dentro de nós dessa inveja, desse ciúme, e dizemos que o outro age dessa forma, que o outro é impaciente, que o outro que é invejoso, que o outro que é ciumento. A hipocrisia que o Cristo está assinalando aqui é esse verniz social. Esse verniz de não se mostrar como se verdadeiramente é, de forma sincera. Aí a gente vai dissimulando a nossa verdadeira tendência, a gente vai mostrando algo que a gente não construiu, porque a gente se sente confortável, de falar do outro, porque não vamos ver os nossos erros. Um exemplo clássico disso, o Leandro Carnal fala muito das suas palestras, a gente vai ver isso quando a gente vai ver o sucesso do outro, não o erro, o sucesso. Que ele diz assim, quando o outro está, às vezes, alcançando o sucesso, a gente vai começar a se questionar, nossa, mas também ele teve oportunidades, meu caminho foi mais difícil. A gente sempre faz esse tipo de leitura de nós mesmos, mostrando que a gente não está lidando muito bem, não está admirando o sucesso desse outro. Então, uma coisa que a gente precisa observar, porque o Kardec vai dizer que se o orgulho é a fonte de muitos vícios, ele é o móvel de todas as ações quando nos leva a essas situações. Vamos lembrar aqui de uma história que nós já contamos uma vez, que é sobre a história do travesti Luana com o padre Fábio de Mello. Ele que estava na quadra da Mangueira com a Alcione e aproxima-se então o Luana, o travesti, olhando para ele de uma forma muito assim, admirada. Ele fica na hora preocupado internamente porque que aquele travesti estava olhando para ele. E o travesti se aproxima, pedindo uma foto.
E o padre Fábio faz a foto, fica muito incomodado com a presença dele, e aí ele vai então se afastar com lágrimas nos olhos, porque ele conseguiu uma foto com o padre Fábio. Por que é importante esse momento? O padre Fábio depois vai contar do seu orgulho, do verniz social de que aquele dia ele se revestiu. Ele fingiu exteriormente aceitar aquela aproximação, mas por dentro ele julgava aquele irmão. Ele que se considerava um líder religioso, o outro vivia nas ruas da prostituição. Então ele internamente fez esse julgamento, até ele saber que aquele irmão também fazia, no momento das ruas em que andava, auxílio aos seus irmãos mendigos, levando para casa, dando banho, dando comida. Crianças abandonadas eram recolhidas por ele. Muita caridade era feita sem ostentação, sem dizer. Ele ficou como? Extremamente sentindo aquele abatimento, Ele diz assim que ele se sentiu a pior pessoa do mundo. O melhor é que ele teve coragem de contar essa história para nós sabermos do quanto nós às vezes vamos agir com orgulho. Então ele mostra, olha, eu era aquele que estava usando o verniz social, o orgulho ao máximo, e aquela irmã admirada do meu trabalho foi com humildade, com empatia pelo trabalho, do bem, que às vezes nem estava realizando direito com tanto orgulho, e ela se mostrou muito mais o bom samaritano do que eu. E ele faz essa reflexão mostrando como nós, às vezes, construímos o castelo do orgulho dentro dos nossos corações. E aí ele vai dizer, que Jesus, então, quando vem trazer essas lições, como essa do argueiro e a trave no olho, é para a gente exercitar mais a empatia, de se colocar no lugar do outro, de ver que o outro também padece sofrimentos que nós não temos conhecimento. É para a gente ter humildade, porque nós somos irmãos em humanidade. Todos vamos ao ponto final, que é a perfeição. E saímos do mesmo ponto simples e ignorantes. Contamos histórias diversas, mas somos irmãos. Somos irmãos caminhando nesse progresso que cada um, não importa onde, está buscando o que é melhor para cada coração. E além dessa história do Fábio de Mello, tem uma última que dá tempo ainda, que está no livro Estante da Vida, que é a psicografia do Chico Xavier, e é ditada pelo irmão X. A Fabiana até comentou recentemente no estudo, por alto, essa história. Nós fomos atrás, porque lembramos, tem muito a ver com essa reflexão sobre o orgulho. E agora vamos fazer o seguinte, à medida que eu for citando, vamos imaginar que esses personagens, na verdade, muitas vezes podem residir dentro de nós. Vamos começar a fazer essa reflexão. Lá conta que o anjo buscava auxílio porque tinha uma região na terra que tinha sofrimentos terríveis com as mazelas da fome, da doença, crimes, todo tipo de mazela que tinha ali. E ele precisava de alguém que o auxiliasse. E ele vai, então, em busca dessas ajudas, induzir corações tarefeiros nessa lida, Primeiro, ele se aproxima do virtuoso, o virtuoso que já tinha aí algumas conquistas. Mas aí, quando ele percebeu o chamado do anjo, ele pensou, vai manchar a minha prática se eu for entrar em contato com essas pessoas. Depois veio o sábio, ele foi atrás do sábio. O sábio ficou pensando assim, bom, cada um com a sua colheita, Porque fez a semeadura de forma equivocada, então cada um se vira. Será que a gente às vezes não faz isso? Será que às vezes a gente não age assim, o fulano está passando por isso, porque é a colheita dele. Aí ele se aproximou de um outro, do prudente. O prudente, como o próprio nome diz, eu não vou arriscar, não. Imagina eu arriscar e perder as conquistas que eu já tenho. Será que às vezes a gente não se sente um pouco covarde diante de algumas situações em que somos chamados a enfrentar, a auxiliar alguém? Depois ele se aproximou do filantropo. O filantropo falou, o quê? Doar a vagabundos? Não. Depois se aproximou do pregador, que passava os ensinamentos, mas não tinha sensibilidade para estar ali em meio àquelas pessoas. Depois o filósofo, que estava ocupado com discussões tão altas sobre a verdade, o bem, mas também não tinha prática. Depois aproximou do pesquisador da verdade, e ele pensou o quê?
Quem sabe eu ainda vou àquela caridade e aquela caridade se faça como uma fraude. E aí ele, muito entristecido, falou, gente, eu não consigo, né? Eu preciso de algum coração que aceite. Ele se aproximou então de um antigo malfeitor. Um homem que conhecia a miséria, a doença, o crime, as mães que choravam de fome, que passavam imensas aflições, as tragédias familiares, tudo isso ele conhecia, só que ele já tinha tentado buscar outro caminho, ele já estava buscando a reparação. E aí ele, sem esse verniz social, sem essa dissimulação, ele foi, enfim, ao trabalho. Ele auxiliou do jeito que ele conseguiu. Desencarnaram todos, estavam todos no plano espiritual. Todos aqueles não passaram, né? Tiveram que retomar o caminho. E esse não, ele conseguiu. E aí fizeram a pergunta, por que ele, que era o malfeitor, conquistou o céu? E eles simplesmente responderam, os benfeitores, porque ele serviu. Porque ele serviu de boa vontade. Então, meus irmãos, a mensagem, o argueiro e a trave no olho nos mostra que nós temos que servir com boa vontade, ter a boa vontade de enxergar os nossos erros antes do outro, indulgência. E é uma mensagem que deveria, né, colocar ali na geladeira para a gente olhar todo dia para ela, para ver se a gente não está julgando, olhando por um buraco de fechadura, com as nossas crenças limitantes, abrir mais os horizontes. Encerrando de fato, vou só ler um trechinho de um livro, né, da Lúcia Cominato, porque ela fala que nós somos todos iguais, né, pela Espírito Maria do Rosário, e que tem a ver com o estudo de hoje, que diz assim: o preconceito para com os que julgamos diferente ainda faz parte das nossas imperfeições. Aquele que busca trazer os ensinamentos de Jesus para a própria vida deve se esforçar por libertar dessa imperfeição. Amemo-nos uns aos outros, como ensinou Jesus, anulando quaisquer supostas diferenças que julgarmos existir entre nós. Só assim cresceremos e estaremos contribuindo para um mundo melhor. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Então, chegamos ao final do nosso estudo. Tenham todos uma boa semana. A Fabiana... os passistas podem ocupar seus lugares na sala de passe. Estava me esquecendo. Eu me acostumei com o passe aqui. Agora vamos começar de novo. Agradecendo a presença de todos vocês, nós estamos encerrando o nosso estudo. Fabiana vai fazer a prece final, a fluidificação das águas, e depois da prece podem se dirigirem em fila para a sala de passe. Que tenham todos uma boa semana, muita paz e muita luz para todos nós. Então, nesse instante, finalizando esta tarde, iniciar de noite, e também o iniciar da semana, rogar ao alto as bênçãos para cada um de nós, e rogar ao Mestre Jesus a preparação do ambiente para o tratamento através do passe, a magnetização das águas, que sejam transformadas na medicação necessária a cada um de nós, para retirar as dores do corpo, da alma, fortalecer o espírito, e assim rogamos ao alto que nesse instante
possa nos colocar em vibrações de uma frequência do amor e da paz, da cura, do restabelecimento. E vamos unir os nossos pensamentos, sentimentos em oração e orarmos todos juntos a oração ensinada por Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tenhamos todos uma semana abençoada e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.